Livro de ouvido apresenta Frankenstein, de Mary Shelley, em 1000 palavras. Narração, Alair Loureiro. Era uma vez um jovem chamado Victor Frankenstein. Filho de uma família rica e muito respeitada na cidade de Genebra, na Suíça, desde pequeno, Victor sempre foi um garoto muito curioso. Ele queria entender como o mundo funcionava e, principalmente, tinha uma obsessão em saber o que era a vida e como ela começava. Lia muitos livros de alquimia e ciências, especialmente textos antigos, que tentavam descobrir o segredo da vida. Quando cresceu, Victor foi estudar na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha. Lá, começou a se aprofundar na ciência de verdade. Se apaixonou pelas aulas de química e biologia e decidiu que queria fazer algo grandioso, algo que nunca havia sido feito antes. Ele queria criar vida. Depois de muita pesquisa, Victor encontrou um jeito de dar vida a algo inanimado. Começou por montar uma criatura usando partes de cadáveres que conseguia em cemitérios. Ele escolhia os melhores pedaços, porque queria criar algo belo e perfeito. Mas, com o tempo, foi percebendo que, ao juntar tudo, o ser que ele estava criando não era belo como imaginava, e sim assustador. Finalmente, numa noite de tempestade, Victor deu vida à criatura. É aqui que a tragédia começa. Logo que a criatura abre os olhos, Victor se arrepende imediatamente. Ele percebe o quão monstruosa ela parece. Com quase 2,5 metros de altura, pele amarelada, olhos mortos e movimentos desajeitados, a criatura era horrível de se ver. Cheio de medo e nojo pelo que havia feito, Victor foge, deixando o monstro sozinho. Por causa do choque do que havia criado, Victor passa dias doente, em uma espécie de febre mental. Quando ele finalmente se recupera, o monstro já havia desaparecido. Victor tenta seguir sua vida e esquece daquilo, sem contar a ninguém sobre o que fez. A criatura não desapareceu. O monstro, sozinho no mundo, começou a vagar pelas florestas e aldeias. Ele não sabia falar, não entendia o mundo ao seu redor, e todos que o viam tratavam com medo e violência por causa de sua aparência assustadora. Mesmo sendo inocente e com boas intenções no começo, a rejeição constante do mundo fez com que a criatura começasse a sentir raiva da humanidade, e especialmente de seu criador, Victor Frankenstein. A criatura encontra refúgio em uma cabana onde mora uma família pobre. Sem que eles saibam de sua presença, o monstro observa como eles vivem e tenta aprender a falar, ler e se comportar como humano. Lentamente ele vai entendendo mais sobre a sociedade e sobre seus próprios sentimentos. Percebe que nunca será aceito, não importa o quanto tente. Em desespero, a criatura decide confrontar Victor, o homem que o trouxe à vida, para pedir respostas e exigir que ele conserte o sofrimento que causou. A primeira tragédia. A morte de William. A criatura, em sua busca por Victor, encontra o irmão mais novo dele, William, em Genebra. Ele vê a criança como inocente e pensa que talvez o jovem não o julgaria pela aparência. Mas quando William reage com medo e menciona que é da família Frankenstein, a raiva do monstro explode e ele acaba matando o menino. Para piorar, a jovem Justine, amiga de infância de Victor e uma criada da família,
é acusada e condenada injustamente pelo assassinato de William. Victor sabe que foi a sua criatura a verdadeira responsável. Mas ele não conta a ninguém, com medo de ser visto como louco e também por vergonha do que havia feito. O encontro entre Criador e criatura. Depois de todas essas tragédias, a criatura finalmente encontra Victor das montanhas. O monstro não chega com violência, mas sim com um pedido. Quer que Victor crie para ele uma companheira, alguém como ele, que o entenda e com quem ele possa viver. O monstro diz que se Victor atender ao seu pedido, desaparecerá da vida de todos e nunca mais causará problemas. Promete que irá viver em isolamento com sua nova companheira. A princípio, Victor hesita, mas diante da ameaça e do remorso pelo sofrimento que causou, acaba concordando em criar a companheira. A segunda criação e a destruição. Victor começa a trabalhar na nova criatura, mas conforme ele se aproxima de terminar, começa a ser tomado novamente pelo medo e arrependimento. Começa a imaginar como seria o futuro com duas criaturas como aquela no mundo. E se eles tivessem filhos? E se tornassem ainda mais perigosos? Em um momento de pânico, Victor destrói a segunda criatura antes mesmo de finalizá-la. A primeira criatura vê o que Victor fez e fica furiosa. O monstro jura vingança e promete que vai estar presente no momento mais feliz da vida de Victor, para destruí-lo. A vingança do monstro. Victor retorna para casa, mas agora vive aterrorizado. Victor Frankenstein se casa com sua amada Elizabeth, mas na noite do casamento, a criatura aparece e mata Elizabeth. Mais uma vez, Victor fica destroçado. Ele perdeu sua esposa, assim como perdeu seu irmão e sua amiga Justine. Tudo por causa de sua criação. Consumido pelo ódio e pela culpa, Victor decide que vai caçar o monstro até o fim do mundo para destruí-lo. A perseguição no Ártico. Victor persegue a criatura por meses, viajando por terras distantes e geladas até o extremo norte, no Ártico. Ele está completamente obcecado pela vingança. É nesse ponto que a história começa a ser narrada ao capitão Robert Walton, um explorador que encontrou Victor à beira da morte em sua expedição pelo Ártico. Victor conta sua história para o capitão, esperando que ele entenda a tragédia que foi sua vida. Logo após contar sua história, Victor morre, exausto pela perseguição. O fim da criatura. Quando o capitão Walton visita o corpo de Victor, ele encontra a criatura ao lado do corpo de seu criador. O monstro, agora profundamente arrependido e cheio de tristeza, confessa que tudo o que fez foi por causa do abandono e do ódio que o mundo demonstrou a ele. Ele nunca quis ser o monstro que se tornou, mas não soube lidar com a rejeição. Vendo que seu criador está morto, a criatura diz que não tem mais motivos para viver. Promete que vai se exilar e acabar com sua própria vida, indo para o norte gelado, onde ninguém jamais o encontrará. O monstro de Frankenstein sai e desaparece nas terras geladas, encerrando sua trágica existência.